E aí pessoal, beleza? Aqui é o Romero e hoje eu vou falar para vocês aí sobre as raízes das orquídeas. Essa é uma pergunta bem interessante aí, um negócio bem interessante para falar para vocês, porque as raízes das orquídeas elas dependem aí de uma certa condição para que ela possa se desenvolver, né? Nem todas as orquídeas vão soltar raízes assim de imediato, porém as nossas aqui todas elas soltam muitas raízes. E eu recebi um questionário aí do Orquídeas, Você e Libras. E, se eu não me engano, acho que esse é o nome do canal. E ela me questionou sobre as orquídeas do nosso esquema aqui do varal, por estarem muito próximos, né? E essas orquídeas podem se agarrar uma nas outras, enfim. Esse foi sempre uma polêmica nossa aqui, porque as orquídeas aqui, elas sempre se agarram. Porém, as raízes, elas podem ficar bem grandonas aí, que não vai ter problema. Ou seja, o nosso cachepô aqui, ele tem uma estrutura aqui que, ó, 3 dedos de distância. Apesar de ser 3 dedos de distância, de vez em quando uma sai agarrando na outra aqui. E o pessoal lá me questionou sobre que as orquídeas não conseguiriam fazer raízes grandes. Então assim, só para mostrar para vocês que as raízes podem ficar grandes. Basta você cuidar dessas raízes, para que essas raízes não fiquem dentro do outro cachepô, né? Porque ela tem que crescer fora do outro cachepô. Aí eu sempre passo elas para trás, porque elas precisam ficar sempre para trás ali. E olha só, elas crescem bastante, ó. Tanto é que elas estão bem grandonas aqui, só que estão lá para trás. Geralmente as pessoas não veem, porque geralmente a gente não filma direito, alguma coisa assim. Mas olha aí, ó, tem muitas raízes. O detalhe é que se a raiz ficar aqui e cair para dentro do cachepô, aí ela vai formar aqui, vai formar no outro cachepô também, né? Ela vai se agarrar no outro cachepô. Mas a tendência maior, eu já fiz alguns vídeos aqui mostrando para vocês, que a tendência maior é que as raízes sempre vão para trás. Todas as raízes geralmente elas saem para trás aqui dos vasos, e todas elas seguem essa mesma tendência. Além disso, elas conseguem descer, né? Então ela tem um espaço aqui mais ou menos de 25, 30 centímetros aqui de distância para que as raízes cresçam. E apesar de que aqui a gente vende as orquídeas e tudo mais, a tendência é no futuro a gente não vender, né? Mas se a raiz crescer, ela pode ir crescendo e ficar cada vez maior zona. Então não tem problema nenhum. O único detalhe é você não deixar ela cair dentro do vaso ali, porque se ela cair dentro do vaso, consequentemente ela vai se agarrar no outro vaso. E aqui ó, temos vários exemplos, ó. Então não tem problema nenhum da raiz da orquídea crescer aqui, porque ela tem espaço para ela poder se desenvolver bem mais. Bom, daí com relação às bolachas, aí é um problema mais sério. Geralmente elas se agarram tudo aqui se elas ficarem próximas, e aí você tem que estar sempre gerenciando essa questão aqui, ó, porque se elas ficarem próximas, elas vão se agarrar uma nas outras. E aí o que você faz? Você simplesmente distancia ela um pouco mais, para que ela não tenha aí o perigo dela se entrelaçar nas outras. Mas todas as nossas orquídeas aqui, ó, dá uma olhada, sempre tem uma distância entre os cachepôs bem generosa aqui, que faz com que facilita aí que as orquídeas não se agarrem uma nas outras. Lógico, de vez em quando uma se agarra na outra ali e você precisa sair arrastando ela, rasgando as raízes, porque infelizmente elas costumam passar de um cachepô para o outro. Isso é consequência, né? É a falta de espaço aqui. Se a gente quisesse dar mais espaço, poderia até não acontecer isso aí. Mas olha lá, ó, a raiz vem lá de cima e olha só o tamanho da raiz. Então ela não tem problema nenhum, ela vai continuar crescendo, vai continuar se desenvolvendo. E o único detalhe é ela não ficar dentro do vaso. Você tirar ela de dentro do vaso, sempre fazer esse gerenciamento aqui para que ela possa crescer e para que possa se desenvolver aí bem grandona. E ela vai crescer cada vez mais, vai se desenvolver cada vez mais. E olha aí, ó, vários exemplos aqui de raízes bem grandes, raízes bem parrudas aqui. E elas não têm problema, justamente porque o vaso, ele tem essa distância. Por isso que eu já fiz esse vaso aqui nesse modelo. Inclusive eu tenho vídeo aqui no canal que eu falo como fazer esses cachepôs aqui, porque são os melhores nessa questão. Eles ficam uma distância bem legal aí um do outro e eles não se agarram. Às vezes ela começa a se agarrar aqui em cima, né? Quando ela se agarra aqui em cima, aí você vai ter que quebrar a raiz, não vai ter outra solução. Mas olha só, todas elas, quase todas elas, a tendência é que a raiz desça.
Então a raiz descendo não vai dar problema. Ela sempre vai ficar aí bem legal. Olha aqui, ó, vários exemplos, ó. A raiz ela desce e ela tenta seguir aí ao lado do escuro. Eu já falei isso em outros vídeos. Elas tendem a seguir a parte do escuro aí porque elas acham que no escuro tem alguma coisa para elas. Bom, daí já com relação aos cachepôs pequenos, aí a distância deles aqui é menorzinha. Eu fiz aqui os cachepôs pequenos para plantar as bebezinhas, só que a distância deles aqui acaba sendo menorzinha. Então é sempre bom a gente deixar uma distância entre eles. Eu sempre deixo uma distância aqui entre eles, ó, para que as raízes das orquídeas não se agarrem. E olha só, alguns deles ficam bem próximos, porém outros eu já deixo e a raiz, olha lá. A raiz está ali atrás, ó. Bem legal, a raiz está ali atrás. E só que você tem que sempre tomar cuidado com isso aqui, ó. Que a raiz ela vai querer passar. Aí o que você vai fazer? Vai pegar a raizinha e vai colocar ela de volta pro local dela. Porque se ela ficar aqui, consequentemente, olha lá outro exemplo, ó. Você pega ela e aí você vai colocar ela de volta para o local dela. Outro exemplo aqui, ó. Você só pega ela aqui e passa ela, tirando ela para que ela não se agarre no outro cachepô. Sim, de vez em quando, lá uma vez por mês, ou alguma coisa assim, você vem e olha só o exemplo aqui, ó. As raízes sempre vão crescendo, vão ficando para baixo. Aqui eu tenho cerca de uns 50 centímetros de distância. Esse aqui eu já fiz um pouco mais distante, os varais. Tanto é que esse aqui eu só fiz 1, 2, 3, 4, 5 estirantes. E aquele outro lá eu fiz 6. Então aqui eu tenho um pouco mais de distância, justamente para ter essa noção aqui. Olha lá, ó, o exemplo aqui, ó. Quando ele tá assim, tá bem próximo aqui, a gente dá uma viradinha no cachepô para que a raiz fique um pouco para fora e não se agarre no outro. Então dessa forma as raízes nunca vão se agarrar e sempre tem uma distância bem generosa entre os cachepôs. Isso é bem legal aí para essa questão das raízes não se agarrarem. Bom, daí já com relação às vandas, nós deixamos um espaço bem maior aqui entre elas, mas as vandas em si, elas não têm onde se agarrarem, né? Então elas poderiam até ficar um pouco mais próximas e não teria dificuldade nenhuma. Essas aqui é as vandas da esposa, aqui é da Top Vandas, a Top Vanda é da esposa e ela que está cuidando, gerenciando aqui essas partes das vandas, inclusive os catálogos, as vendas, é tudo no nome dela. Eu já fiz para ela poder ter uma ocupação, né? E também para ela ter uma fonte de renda extra aqui que independe da minha. Mas olha aí, ó, bem legal esse tipo de sistema aqui, porque é o que elas precisam, né? Além disso, nós temos o laguinho aqui do lado e estamos terminando aqui o nosso piso de garrafas vazias. E esse laguinho aqui dá todo o charme especial para as vandas crescerem e se desenvolverem. Mas você que tem dúvida aí de como, que vai ficar aí as raízes das orquídeas nesse varal aqui que a gente colocou, é só você tomar cuidado com o tipo de cachepô que você vai colocar. No nosso caso aqui eu coloquei todas elas bem próximas uma das outras, mas você pode deixar mais distante, mas enfim, nesse nosso sistema aqui, os nossos estirantes aqui, ele cabe 125 orquídeas desse lado e mais 125 lá do outro lado. E se eu colocar ali em cima, se eu colocar lá nos estirantes lá em cima, cabe aproximadamente mais umas 100 orquídeas. Então, ou seja, se eu colocar todas elas ali em cima, se ali em cima colocar todas, elas vai caber mais umas 100. Porém, eu não coloquei 100, eu coloquei apenas 20 desse lado e 20 do outro lado. Isso para dar um espaço aqui no meio para entrar um pouco mais de sol, porque eu percebi que estava dando muita sombra. Mas olha aí, se você quiser também você pode pendurar elas aqui nas barcas, né? Por baixo dos cachepôs ali, eu coloquei um estirante e eu coloquei aqui nas barcas. E olha aí como é que elas formam raízes. E elas vão formando raízes cada vez maior. Então não tem dificuldade nenhuma nesse nosso sistema aqui, justamente porque é o jeito mais prático que eu encontrei aí para fazer as orquídeas crescerem e crescerem com muitas raízes. Muitas raízes. Diz a esposa que tem uma opinião. Uma questão bem legal que a gente pode andar livre no meio delas e também arrumar um braço assim, ó, que ajuda a gente quando é baixinho. Olha lá, manutenção bem fácil, simples, qualquer um consegue fazer. Basta ter o jeito, né,
Vamos descendo aqui com cuidado. Aí, ó. Com acesso livre, você pode Olha andar essa, no meio essa. delas. Essa aqui é a nossa diferença das artes, porque ninguém mais faz com esse modelo para você poder manusear e ainda colocar a etiqueta para nomear ela, né? Tipo, catalogar elas assim, ó. Muito fácil, além de já ter o encaixe no varal. Eu já tenho um vídeo no canal que eu falo aqui como fazer essas hastes, porque é o jeito mais prático que eu encontrei de fazer aqui os cachepôs com as hastes. Inclusive tem local para etiqueta e consigo pendurar aqui no preguinho ou no estirante como aqueles ali, ó. Consigo pendurar nos estirantes ou pendurar aqui no varal. Inclusive posso colocar na tela, tudo aqui com facilidade. A esposa veio aqui para dar aquela opinião do jeito que ela sabe falar. Do jeitinho feminino de cuidar das coisas. Mas dá uma olhada aí, ó. Todas elas ficam muito legais. Só que nós estamos no período da chuva agora e pensa no negócio que está fazendo uns lodos aqui. No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre a limpeza aqui do orquidário, o porquê é necessário você fazer a limpeza aqui no orquidário, porque tá tendo assim muita chuva. Mas o problema nosso maior mesmo é com relação aqui às bolachas. E as bolachas você precisa ficar gerenciando aqui o tempo todo, porque elas vão se agarrando, olha lá. Elas vão se agarrando e na bolacha elas se agarram muito mais do que nos cachepôs. Mas fica aí a dica para vocês. Essa é uma dica aí para você que quer colocar suas orquídeas e falta espaço. Nesse aqui eu consigo colocar 125 orquídeas de cada lado. E mais umas 100 por cima. Só que por cima aqui eu coloquei só 40. Mas é isso aí. Se quiser tem um vídeo aqui como é que eu fiz essa nossa estrutura aqui. E do outro lado todo o nosso playlist aqui do canal. É isso aí, compartilha com seu amigo. Valeu e até a próxima.